Então vamos entrando aqui de mansinho na Rádio Com para a gente conversar com a Didi, nos contar um pouquinho como é a participação da Rádio Com no Piquenique Cultural. Vem comigo. Então, Didi Ediane Oliveira, para quem não sabe, mas todo mundo, né, Didi, chama de Didi, querida, obrigada por nos receber. Nós estamos colhendo, assim, alguns depoimentos a respeito da participação no piquenique. Eu sei que a Rádio Com tem colaborado muito, incentivado esse projeto, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que levou a Rádio Com, que levou vocês a se unirem, enfim, e a colaborarem com a divulgação, a dar esse apoio para o projeto. Obrigada, Lu. É um prazer. Bom, a gente começou com o piquenique de forma natural, da mesma maneira que a gente começa com diversas pessoas que trabalham com cultura aqui em Pelotas, e principalmente pessoas que estão batalhando para unir as diversas forças culturais que a gente sabe que tem aqui em Pelotas. Muita gente que produz cultura, que produz arte, que tem um trabalho independente na música, no artesanato, na arte visual e em tantas outras, até na moda alternativa, que é uma novidade no piquenique cultural que acontece. Então essa união com o piquenique foi muito natural desde a primeira edição. A gente teve a participação dos organizadores ativamente aqui na programação da Rádio Com, divulgando o evento, e além de divulgar, não simplesmente divulgar, a gente teve a participação de trazer os convidados do piquenique cultural aqui na programação, falar um pouco do seu trabalho, e isso a gente acredita que consolidou de certa maneira o piquenique a ter um público maior, as pessoas conhecerem mais, porque essa programação do piquenique cultural, ela tem uma divulgação muito interessante, que é uma divulgação por redes sociais, de uma maneira que a Aline faz muito bem, de forma muito interativa e que tem crescido muito. Mas a gente sabe que a força que a Rádio Com tem na cidade de Pelotas, pelo alcance que ela já tem dentre esses 10 anos, conseguiu ajudar a um público a comparecer, a fazer o contato com a Aline, até mesmo para poder estar expondo. Então a gente acha que esse auxílio que a gente dá, que a gente sabe que é uma troca, para a Rádio Com é importante ter a presença desses artistas aqui, e para eles também é importante por divulgar um pouco mais o trabalho. Então foi uma troca bem natural que aconteceu e que para nós enriqueceu muito a nossa programação cultural, porque a gente viu que a cena, ela realmente deu uma avançada, as pessoas começaram a se conhecer mais, a partir dali começaram a ter outros projetos juntos e convites também acabaram acontecendo. Pelotas sem sombra de dúvidas, um campo vasto em cultura, né? Mas ainda emperramos em falta de oportunidade. Então, poderíamos imaginar, ou tu acredita que seja possível que propostas como a do piquenique, que dão ênfase para o trabalho que está sendo realizado, tanto na parte da cultura como artes, enfim, possa possibilitar que os meios, né, do governo, enfim, de prefeitura, tem um olhar mais carinhoso para os artistas pouco conhecidos ou ainda não reconhecidos? Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui na programação, porque se torna até engraçado a situação, porque a gente tem visto pessoas independentes fazerem um trabalho que deveria ser um trabalho do serviço público, né, do governo como um todo, da Secretaria de Cultura. E a gente tem visto que esses eventos têm tomado uma força muito grande justamente por isso, porque a gente não vê uma preocupação maior, um auxílio, um incentivo, uma valorização a esses artistas. A gente vê um monopólio da cultura, infelizmente, em vários lugares. E Pelotas, infelizmente, também ainda sofre com isso. Então, esse começo de pessoas independentes se unirem e aí, com isso, tornar uma força, a gente acha que pode sensibilizar, e tomara que sensibilize o poder público, porque eu acredito que seja essa a intenção também, não deixar a cargo deles, porque a gente sabe que nós também temos a grande capacidade de fazer um trabalho independente, unir, sim, as pessoas ligadas ao social e à cultura. Mas a gente acha que é importante mesmo ter os olhos voltados para esse tipo de evento e sensibilizar, porque é um trabalho muito corrido e muito sozinho, assim. A gente vê que se tivesse um cargo maior do governo como um todo, das secretarias que são responsáveis por isso, talvez não teria tanto gasto econômico, gasto de dinheiro mesmo e gasto físico das próprias pessoas que estão organizando, que a gente vê muito trabalho, mas um trabalho bem independente, justamente por a gente perceber que isso que deveria ser de direito de todos os artistas, essa valorização não acontece. Me diz uma coisa, Didi, nós tivemos algumas iniciativas por parte do
governo do município, que eu lembro de ter participado e eu achei assim, fantástico aquele projeto, mas não vingou, que foi o Arte aos 4 Ventos, lembra? Que era, a primeira edição foi no Quadrado, e que reunia, que dava oportunidade. Só que teve 4 edições e morreu. Nós não estamos conseguindo avançar em termos de poder público. Vocês que acompanham melhor do que eu e mais de pertinho, né, esse movimento do poder público, isso não tem avançado? Tem se conseguido, se conquistado algum espaço ou continua como era há 5, 10 anos atrás? Olha, se não continuou, eu acredito que não tem avançado tanto. Realmente há de se valorizar um certo auxílio da secretaria, alguns festivais que acontecem aqui em Pelotas. A gente vê que tem a participação. Ontem tive presente numa discussão de cultura que estava a secretaria representando ali, ouvindo as nossas demandas, as nossas dificuldades e reivindicações. Eu acho que não tem avançado equivalente à quantidade de produção que a gente tem. Pode ter avançado em algumas coisas, mas ao potencial que Pelotas tem, com essa troca interessantíssima que Pelotas está recebendo nesses últimos 2 anos, que é vários alunos de outros estados brasileiros vindo aqui para cá para estudar, com essa entrada de novos cursos, que aumentou muito a produção do cinema e audiovisual, dança, teatro, produção fonográfica na Universidade Católica de Pelotas. Fez isso aqui com a arte, né? Ela cresceu muito, a produção começou a aumentar. Então eu acho que não... exportação, né? Muito da nossa claro. Arte. Os meninos que foram premiados em Gramado, foram premiados fora do país, inclusive, né? Fora do país, na França. A gente teve aí produções de documentários, de curtas-metragens que foram premiados em outros países. É produção pelotense. Mas a gente acha que não pode ser restringida a uma produtora, claro, a um curso da universidade, a um evento específico. Ninguém vive de evento. Nenhum artista vai sobreviver de um evento por mês. Então, eu acho que avançou até. Porque a gente vê alguns auxílios, até mesmo, né, unitários, mas eu acho que não bastante diante da quantidade de produção que a gente tem. Te falo isso pela experiência aqui da Rádio Com. Diariamente a gente se encontra com pessoas novas que produzem. Então, a partir disso, a gente vê que realmente não avançou bastante que deveria. Tá bem. Didi, te agradeço, né? Esperamos que o Piquenique continue, cresça cada vez mais, encontre novos parceiros, né? O Farol também estará presente, né, a partir desta 5ª edição, oferecendo lá suas terapias, chamadas terapias alternativas, né? E é o momento de reunião mesmo. Vamos torcer para que isso continue e que, quem sabe, né, possamos contar cada vez mais com patrocinadores, apoiadores, pessoas que viabilizem que as coisas aconteçam. Te agradeço, dá um abraço para todo o pessoal da Radicom e a gente volta daqui a pouquinho. Obrigada. Então vou aproveitar aqui e conversar com meu querido Celso Krause. Oh, Celso, que bom te ver há quanto tempo. Querido, como é que tem sido a participação no Piquenique? Queria que tu comentasse um pouquinho pra gente, aproveitando esse encontro nosso aqui. Bom, Piquenique Cultural é uma coisa que eu comecei a acompanhar mesmo agora no fim, nessas últimas edições, porque sempre caía nos horários que eu não... datas que eu nem estava em Pelotas, né? Sempre coincidia, eu estava sempre viajando. Aí agora, ultimamente, como eu tenho ficado aqui, tenho conseguido ir, né? Inclusive até da última vez, eu só fui como público mesmo, né? Mas eu participei de uma só edição, que é aquela que foi aqui na Praça Coronel Pedro Osório. A mais recente? Foi... Não, teve uma outra depois. A penúltima. E foi muito legal. Inclusive me retoma uma coisa que eu fazia nos anos 80. Eu e a minha turma naquela época era de se encontrar na praça ali para tocar violão e tomar um mate à tardinha. Isso é uma coisa que a gente fazia. Era o pessoal que tinha o pessoal da música, tinha o pessoal do teatro, eles se dividiam assim. O pessoal do teatro ficava mais no chafariz, a gente ficava nos bancos ali. Mas era um momento assim que não tinha nem onde tocar, era uma coisa... A não ser aqueles que já tinham suas carreiras, mas era tudo gurizada mesmo, né? Não tinha nem 20 anos a maior parte. E tocar nisso aí foi quase que voltar a essa época, né? Estarás presente no próximo Piquenique? Sim, eu vou estar lá. Vai demorar um pouquinho mais agora para ser. Celso, obrigada por conversar com a gente. Gente, a gente volta daqui um pouquinho.
A sua vida gravada para sempre. Fotografia e vídeo Full HD. Deleon DVD.